Meus amigos, existem casos que, por mais que busquemos por uma explicação, jamais a encontraremos. Que Deus abençoe a todos nós. Anos atrás, em uma linda cidade do Nordeste. Seja bem-vindo, rapaz. Você começa a trabalhar depois de amanhã às 10 da noite, disse um senhor ao mais novo empregado da funerária. Depois de agradecer aquele senhor, Pedro saiu em direção à casa feliz da vida. Afinal, era o seu primeiro trabalho com carteira assinada. Planos e sonhos. Apesar das histórias contadas sobre aparições e casos estranhos acontecidos em funerárias, ele não se importava. Se fosse tão assustador, ninguém trabalhava nesse lugar, pensava ele. Um trabalho como outro qualquer, disse a mamãe. E os 2 dias passaram. Às 10 da noite em ponto, Pedro se apresentou na portaria da funerária. Depois da apresentação, foi levado ao seu posto de trabalho por um dos empregados que iria acompanhá-lo e ensinar cada detalhe de suas obrigações. Não fica preocupado. É um trabalho fácil e simples, disse o instrutor. Apenas banhar cuidadosamente cada cadáver que chegar nesse lugar. No centro da sala se encontrava o único corpo sobre uma grande mesa metálica. O primeiro trabalho. O primeiro banho. Ao ver o cadáver, a coragem e a disposição de Pedro desapareceram. Porém, ao notar sua reação, o instrutor lhe garantiu que aquilo era normal e que, com o passar do tempo, melhoraria. E os dias passaram. E realmente Pedro foi acostumando e melhorando. Uma semana depois, o instrutor disse a Pedro que daquele dia em diante ele iria trabalhar sozinho. E tudo começou. Na noite seguinte, Pedro tinha o único cadáver já esperando por seus cuidados. Uma idosa que havia acabado de chegar à funerária, segundo a recepcionista. Deixe comigo, disse Pedro, dirigindo-se à enorme sala fria. Ao abrir a bolsa onde estava a idosa, ele pôde ver a sua fisionomia zangada, que mais parecia ter morrido de raiva. Calma, vovó. Vai ver que morreu do coração, né? Disse Pedro. E como havia aprendido, banhou a idosa com carinho e cuidado. Ao terminar, notou que a expressão da idosa estranhamente havia mudado. Agora, parecia estar mais zangada ainda. Que foi, vovó? Não gostou do banho? Comentou Pedro em tom de brincadeira. E depois de cobrir a vovó e colocá-la sobre uma maca, Pedro se dirigiu a uma outra sala para tirar um break e tomar um café. Minutos depois, ao retornar à sala, Pedro deparou com algo que lhe fez estremecer. Pois na mesa, ainda molhada, estava escrito claro e nitidamente: Eu não sou sua vovó. De imediato, Pedro descobriu a vovó, mas ela estava como ele havia deixado, com o mesmo ar de zangada. E pensando ter sido uma brincadeira de algum outro funcionário, não fez muito caso. Retornou à sala de espera e, quando o dia amanheceu, se despediu e foi à sua casa. Na noite seguinte, nenhum corpo havia sido entregue. Graças a Deus, pensou Pedro pegando o café na sala de espera. E esperou. Por volta das 2 da manhã, deu entrada um pequeno corpo de uma criança de mais ou menos 3 anos. Que pena, pensava Pedro
já cuidando do bebê. Depois que acabou de banhá-lo, o levou até a maca e lhe cobriu com uma toalha. E virando-se até a mesa onde havia banhado o bebê, começou a limpá-la. Enquanto limpava, uma das gavetas de um armário às suas costas foi puxada e atirada no meio da sala, esparramando tudo que estava dentro dela. Que susto! Espantada com o barulho, a recepcionista apareceu na porta, perguntando o que havia passado. Pedro, apavorado, olhou para ela e com uma voz trêmula respondeu que não sabia. Que sem nenhuma explicação, aquela gaveta havia saltado no meio da sala. A recepcionista, com um ar de desconfiança, apenas lhe pediu que pusesse tudo em seu lugar. Depois que ela saiu, Pedro continuou a limpar a mesa. E pouco a pouco pôde ver um pequeno nome aparecer na parte já enxuta. Vovó. Ao ver aquele nome, Pedro saiu rapidamente da sala em direção à recepção. E depois de ouvir a história da vovó, a recepcionista prometeu ver com o dono da possibilidade de contratar um outro empregado para lhe fazer companhia e ajudá-lo. Uma hora depois, a pessoa responsável de preparar o corpo do bebê chegou e Pedro deu por encerrada a noite. Na noite seguinte, corpos não paravam de chegar. 5, um atrás do outro. Resultado de um tiroteio acontecido em um dos cabarés da cidade. Pedro nem sequer teve tempo de pensar na vovó. E nada de anormal aconteceu. Depois daquela noite, a tranquilidade era total. Sem corpos e sem a vovó. Porém, em uma outra noite, um outro corpo esperava por Pedro. Uma outra idosa, que lhe fez lembrar de imediato da assustadora vovó. E tão logo começou a cuidá-la, objetos começaram a mover sozinhos por toda a sala. Pedro procurou não dar atenção na esperança de que aquilo parasse, mas de nada adiantou. E o medo foi aumentando ao ponto de pensar em abandonar seu trabalho e sair correndo. E quando já não suportava o terror, um simpático senhor abriu a porta, desejando-lhe boa noite. E antes mesmo que Pedro respondesse, ele acrescentou que estava ali para ajudá-lo. E naquele instante, a zoeira dos objetos parou e tudo se acalmou. O restante da noite foi uma tranquilidade total. Dias depois, ao chegar no trabalho, a recepcionista lhe perguntou se algo mais havia passado e se tudo estava bem. Pedro, com um sorriso, respondeu que tudo estava uma maravilha, desde a chegada do seu ajudante. Que ajudante, Pedro? O senhor que vocês contrataram. É uma pessoa incrível, um excelente companheiro, respondeu ele. Naquele momento, a recepcionista foi regalando os olhos ao mesmo tempo que o sorriso de Pedro desaparecia. E com uma voz assustada e quase murmurando, ela simplesmente disse: Pedro, eu não sei de quem você está falando, rapaz. Ninguém foi contratado para te ajudar. Te cuida e muito obrigado.